Teleaula Natal. Olá meninos, olá meninas, tudo bem? Sou o professor Carlos Bento, de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação. Estamos aqui para mais uma aula um pouquinho diferente, né? Nós estamos aqui, vocês estão aí, com a maior segurança do mundo, mas é algo necessário para que essa aula se torne mais interessante e acessível a todos, né? Eu farei minha autodescrição e toda vez que aparecer um slide, também farei a descrição do referido slide. Eu sou de estatura mediana, moreno, uso óculos, tenho cabelo curto e crespo, estou vestindo uma camisa preta e uma calça jeans. E o meu sinal em libras é... Nossa primeira aula aqui será sobre o texto argumentativo. Nós sabemos que existem basicamente 3 tipos de textos, né? O texto narrativo, o descritivo e o argumentativo. E o texto argumentativo é um dos mais importantes, um dos mais cobrados nos concursos, seja no final do ensino fundamental ou no final do ensino médio. Por isso que a gente vai dar uma certa importância no início ou nesse reinício das nossas aulas. E para a gente revisar o texto argumentativo, nada melhor do que estudar o artigo de opinião, um gênero argumentativo que é bem fácil. Então vai ser a partir dele que a gente vai rever, né, a argumentação ou o texto argumentativo. Antes de lermos um texto, né, um artigo de opinião, gostaria que vocês assistissem aqui comigo a um vídeo que trata do tema do mesmo texto que nós vamos ler daqui a pouco, ok? Atenção, vejam com atenção esse vídeo. Já existe uma lei de imigração aqui no Brasil, ela é de 1980, então assim, ela é bem antiga, ela foi editada quando o Brasil era bem diferente e ela trata o imigrante como uma ameaça. Então essa é uma das principais novidades desse texto aprovado hoje aqui em plenário, porque ele vê o imigrante com um olhar mais humanitário, é o que dizem os defensores do texto. Por exemplo, entre as novidades está a anistia em forma de residência aos imigrantes que tenham entrado no Brasil até o dia 6 de julho de 2016. Para quem quiser ficar e ter essa residência, tem que fazer o pedido até 1 ano depois dessa lei entrar em vigor. O texto, também aprovado agora no plenário do Senado, ele também amplia os vistos e a possibilidade de residência. Por exemplo, o visto de trabalho agora, ele não precisa ter uma proposta de emprego prévia para que seja solicitado. O texto da lei também prevê, tem a previsão de vistos humanitários, regulamenta essa coisa dos vistos humanitários. Agora, esse texto, ele já está tramitando há muito tempo e o coração da proposta foi apresentada pelo senador Aloysio Nunes, que hoje é ministro das Relações Exteriores. Agora, mas antes disso já houve outras propostas, o ex-presidente Fernando Collor apresentou um projeto, o ex-presidente Lula também chegou a apresentar um projeto. Então, essa mudança na lei de imigração já havia um movimento para que isso acontecesse. Agora, em plenário, a votação, o texto encarou a resistência do senador Caiado. Ele criticou principalmente a livre circulação de povos indígenas e tradicionais nas áreas de fronteira. Ele disse que a nova lei de imigração, ela flexibiliza as fronteiras do país no momento em que todo mundo está reforçando a lei de controle migratório. De qualquer sorte, esse texto vai à sanção presidencial, ainda tem bastante coisa para ser regulamentada nessa nova lei e isso ainda deve dar um pouquinho o que falar. Então, pessoal, viram aí, né? O vídeo trata da nova lei de imigração aqui no Brasil. E como a repórter falou, algumas pessoas se posicionaram contra a chegada dos estrangeiros aqui ao Brasil, né? A moradia deles aqui. Alguns se posicionaram contra e outros a favor. Olha que interessante, estamos diante de um assunto que gera um debate, que gera a criação de ideias contrárias. Sempre haverá pessoas que vão defender um ponto de vista e outras que virão com um ponto de vista diferente. Isso é interessante, por quê? Porque para você defender o seu ponto de vista, você vai precisar argumentar e a gente vai estudar o texto argumentativo. Vamos aqui analisar esse vídeo novamente. A repórter fala sobre a nova lei da migração aqui no Brasil. E ela já diz
que algumas pessoas se posicionam contra a chegada, a estada dessas pessoas de fora do país aqui no Brasil, enquanto outras acham isso interessante. Um choque de ideias, um choque de opiniões, isso é muito interessante. Toda vez que surge um assunto polêmico, atual, as pessoas costumam criar o seu ponto de vista. Elas costumam trazer o que elas pensam a respeito disso. Isso é a tese, tá? Mas só que tem um detalhe. A partir do momento em que você emite uma opinião a respeito de determinado assunto, você precisa sustentar essa opinião. E sustentar essa opinião é exatamente argumentar. Muitas pessoas argumentam todos os dias, seja sobre um tema polêmico ou não. Argumentam, falam. Isso é muito fácil. Complicado é quando você tem que colocar isso no papel, quando você tem que escrever. E quando você escreve argumentos para comprovar uma certa ideia que você tem, aí você já está criando um texto argumentativo. Tá bem? Na sequência, a gente vai ler um artigo de opinião, que é um texto argumentativo. Nele vocês vão perceber que o autor, chamado de articulista, claro, é um artigo de opinião, ele vai se posicionar exatamente a respeito desse tema, a nova lei da migração. Na sequência, pessoal, nós vamos ler um texto que é um artigo de opinião. Antes, vamos só dar uma olhadinha nessa imagem, que foi retirada também do material didático de vocês. Olha só, imigrantes devem ser bem-vindos. A imagem é interessante porque mostra exatamente o bairro da Liberdade, em São Paulo, onde há uma grande concentração de imigrantes japoneses. A concentração é tão grande que há até um elemento cultural nessa imagem. Veja que está dividido em duas partes. Uma via em que passam os carros e o outro lado nós temos uma espécie de calçadão, pessoas sentadas em uns bancos, outras caminhando. Há uma arquitetura bem típica da cultura japonesa, esses postes com essas lanternas. Ao fundo nós temos as edificações que representam a cidade de São Paulo. Muito interessante a imagem porque aglutina as duas culturas, algo típico de São Paulo e algo bem típico do Japão. A imagem, muito a ver com o que nós vamos ler, essa aceitação dos imigrantes. A frase já diz, imigrantes devem ser bem-vindos. A frase é curta, mas já traduz a opinião do articulista. Vamos ao texto. Imigrantes devem ser bem-vindos. O Brasil é um país fechado. Em 1920, 5,1% de sua população era composta por imigrantes. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que o Brasil se isolou, e hoje tal percentual é de apenas 0,9%. Já países como Estados Unidos e Austrália possuem, respectivamente, 14% e 28% de estrangeiros. Também estamos em situação pior do que a do Japão. Outrora bastante restrito à imigração, o país recentemente mudou sua orientação e alcançou 1,6% de estrangeiros em 2016. A nova lei de imigração despertou temores de uma abertura irresponsável das fronteiras brasileiras e uma invasão estrangeira. Nada mais incorreto. Nem a lei é excessivamente liberal, nem há hordas aguardando nas nossas fronteiras. No mesmo sentido, aqui houve aqueles que temiam a formação de quistos étnicos de imigrantes alemães. Além de moralmente errado, não passa de fantasia a crença de que o governo é hábil para escolher os países mais apropriados de origem dos imigrantes. O melhor que podemos fazer para os imigrantes é facilitar a sua inserção. Como a capacidade institucional e financeira do Estado brasileiro em prover auxílio ativo aos estrangeiros é bastante limitada, não cabe, tal como ocorreu no passado, subsidiar a sua vinda. Basta não atrapalhar ou, realisticamente, atrapalhar o mínimo possível. Ou seja, respeitando a lei de imigração, devemos reduzir controles, autorizações e burocracias que só dificultam a vida dos bem-intencionados e não impedem a entrada dos pouquíssimos intencionados. Quanto mais fácil for aos recém-chegados cumprirem os terríveis passos para entrarem no mercado de trabalho formal ou abrir empresas, mais benéfica será a imigração para o país de destino. O número de empregos no Brasil não é fixo. Imigrantes trabalham, mas também consomem. Além disso, eles trazem consigo novas habilidades e conhecimentos que, combinados com fatores locais,
promovem crescimento econômico. Não é necessário estudar a história para verificar esse fato. Basta conhecer as metrópoles mundiais como Londres, Nova York ou mesmo São Paulo para perceber que nelas pessoas de todas as línguas, cores e religiões para lá se deslocam em busca de um futuro melhor. Barreiras à imigração combinam mais com varguistas e estatistas do que com os verdadeiros amantes da liberdade. Leonardo Monastério. Eu chamo a atenção, gente, para a fonte. Veja só, Leonardo Monastério é pesquisador do IPEA, é uma autoridade, e lá no finalzinho diz que ele é filho de imigrante boliviano, ou seja, tudo a ver com a ideia que ele defende. Ficou claro que o articulista ele é a favor da nova lei de imigração aqui no nosso país. E por isso que ele desenvolveu um bom argumento, principalmente na parte intermediária desse texto. Leonardo Monastério, a nova lei de imigração traz isso ao Brasil? Esse é o título do texto que está na Folha de São Paulo. Lembrando que o veículo para esse tipo de informação é exatamente o jornal. O melhor veículo para chegar ao leitor é o jornal. E no caso aqui, a Folha de São Paulo, que é um dos veículos mais conhecidos aqui do nosso país. Aqui na sequência, junto com o texto, nós temos uma imagem que tem tudo a ver com o que foi discutido aqui. Imigrantes da comunidade boliviana dançando na Praça do Memorial da América Latina em São Paulo. Foto de 2015. Há uma certa coerência dessa imagem com o que está sendo discutido. Nós temos aqui uma verdadeira representação festiva e cultural do povo boliviano. Coincidentemente, o povo de origem do articulista, do Leonardo Monastério. Temos uma imagem com as pessoas dançando com roupas típicas, cores bem típicas da Bolívia, um vermelho bem forte. Artigo de opinião. Chegamos lá. Tá? Vamos ver agora a teoria a partir daquilo que a gente experimentou até então. As imagens, o título, o vídeo e o texto do Leonardo Monastério. Vamos lá, gente. Artigo de opinião. É um texto de caráter dissertativo e argumentativo no qual o autor, chamado de articulista, apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. Não esqueçam, tá? Por isso que é um texto argumentativo. Temos uma ideia, temos um posicionamento e, mais do que isso, nós temos a comprovação dessa ideia que está sendo defendida através de argumentos. Okay? Circula o artigo de opinião em veículos da imprensa e ou online, abordando frequentemente temas da atualidade. É importante que o tema seja atual e que cause um debate, porque se não é atual, não vale a pena você estar discutindo. Ninguém vai discutir um assunto que já caiu no esquecimento. Temos que gastar energia nessa argumentação exatamente com coisas que nos incomodam nesse momento, nessa contemporaneidade. E a questão dos imigrantes é uma coisa bem atual, muito debatida, muito polêmica. Aqui mesmo na nossa cidade, há um tempo bem próximo de hoje, nós tínhamos aqui muitos venezuelanos aí nos sinais pedindo alguma coisa para as pessoas. Então já é um problema social que merece discussão. Okay? Então é interessante que o tema seja atual. A argumentação é o principal recurso utilizado em sua construção. No estudo da estrutura do texto, você vai perceber mais na frente, o texto se divide em 3 passos: começo, meio e fim, introdução, argumentação e conclusão. A argumentação é a parte mais extensa, é onde nós vamos desenvolver as provas que comprovam as nossas ideias, as nossas opiniões, a nossa tese. Tem um caráter e um estilo pessoal, o que possibilita que seja escrito não só em terceira pessoa, como também na primeira pessoa. Isso é bem interessante, porque estamos falando de artigo de opinião. Tá? A questão do posicionamento, primeira pessoa, terceira pessoa, isso é algo a ser planejado quando você vai escrever um texto argumentativo. O artigo de opinião, ele tem uma particularidade. Tá? Ele é a opinião de uma pessoa, é um ser em particular. Não representa uma coletividade como o editorial. Se você ler o editorial, que também aparece em jornais e revistas, você vai perceber que ali é o ponto de vista de toda uma coletividade que compõe aquela mídia. Aqui não. O artigo de opinião é a opinião só de uma pessoa. Por isso que deve ser assinado.
enquanto que o editorial não é assinado. Okay? Então, muito bom você observar essa diferença entre o artigo de opinião e outros textos argumentativos. Sendo assim, você pode usar sim a primeira pessoa. Okay? É um pouco arriscado, eu acho, né? Porque você usa a primeira pessoa, você pode deixar vazar a emoção, tá? Você pode se comprometer muito com o texto. Eu indico que vocês usem a terceira pessoa do discurso, né? Ele, por exemplo. Mas pode sim ser a primeira pessoa. Inclusive, no texto lido, há marcas da primeira pessoa. Estamos. E é legal, porque quando o articulista diz estamos, né, coloca a primeira pessoa no plural, nós, ele até compromete o leitor, né, o seu interlocutor, como se dissesse, leitor, você também participa da minha ideia, você também concorda comigo. Isso é interessante, é uma estratégia quando se usa a primeira pessoa do plural. Então, repetindo, artigo de opinião tem um caráter e um estilo pessoal, o que possibilita que seja escrito não só em terceira pessoa, como também em primeira pessoa. Normalmente é assinado por quem escreve. Se por acaso vocês tiverem que elaborar um artigo de opinião no concurso, esse artigo de opinião será assinado, não com o nome de vocês, não pode. Mas a banca ela vai sugerir um nome para você assinar o seu texto, tá bem? Porque é uma marca do artigo de opinião, a assinatura. Estrutura do texto argumentativo, no caso aqui, o artigo de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão. Coisa que você já conhece e que será, né, repetidamente falado aqui para vocês na aula de argumentação, quando se tratar de outros gêneros, como editorial, carta aberta e por aí vai. Então, introdução, parte inicial do texto, onde há a apresentação do tema, que será tratado, e depois da apresentação do tema, tá, o autor vai ter que se posicionar. Qual o tema do nosso texto? Né? A nova lei, né, de imigração. Esse é o tema discutido no texto do Leonardo Monastério. E, ao ler o texto, a gente percebe que logo no início ele vai, né, se posicionar. Aliás, no título já se posiciona. No momento que ele diz que os imigrantes são bem-vindos, isso já é um posicionamento. É bom que esse posicionamento venha logo no início do texto, porque fica mais fácil você desenvolver os argumentos, já que foi apontado o seu ponto de vista no momento inicial do artigo de opinião. Desenvolvimento, a parte intermediária e mais extensa, tem que ser extenso, porque quanto mais você argumentar, mais fácil será para você convencer. Então, há necessidade dessa extensão. Tá? Nesse desenvolvimento, você vai construir e vai expor seus argumentos. Tá? Claro, argumentos para fortalecer a ideia e comprovar a ideia que você, né, criou lá na introdução. E a terceira parte dessa estrutura do texto é exatamente a conclusão. Tá? Todas as partes são muito importantes, não esqueçam disso. Na conclusão, você vai ter a finalização da exposição de ideias, você vem expondo a sua ideia no decorrer de todo o texto, né, ideias que reforçam a opinião sobre a qual se argumentou. E se for o caso, tá, apresentar uma proposta para solucionar o problema, porque o artigo de opinião ou o texto argumentativo, como um todo, ele vai discutir um problema. E não tem coisa melhor do que você discutir um problema e depois chegar, né, com uma solução, uma intervenção. O que você acha que deve se fazer? Tá? O que tem que se fazer para acabar com esse problema? Okay? Então, a conclusão, ela deve ser o fechamento da sua argumentação, retomando, tá, a sua ideia, o seu ponto de vista, e nada melhor do que você chegar, né, com uma solução para esse problema. Aí você conclui o texto. Como funciona um artigo de opinião? Veja que eu tirei aqui uma atividade do material de vocês, né, do livro didático. A partir do que a gente já discutiu até aqui, não fica difícil responder essas questões. Veja só. Agora você vai responder a mais algumas questões para refletir sobre o gênero do texto, né, o artigo de opinião. 1. O que predomina no artigo de opinião lido? Narrativa de fatos? O autor chegou, né, para contar histórias? Instrução para resolver um problema? Será que esse texto é um manual de instrução te ensinando passo a passo a fazer alguma coisa? Ou argumentos para provar uma ideia? Isso já foi respondido, ok? A discussão aqui sobre o texto, desde o início da nossa aula, nós praticamente respondemos a questão 1. 2. Os artigos de opinião frequentemente dialogam com os fatos mais recentes que são relatados nas notícias que circulam na mídia. Qual fato motivou a escrita desse artigo?
Olha aí, gente, você tem que ler o texto todinho, aí você vai ver que o que gerou essa discussão foi exatamente a nova lei de imigração, tá? Quando fala nova lei de imigração, né, tínhamos uma lei de imigração, mas que não beneficiava tanto os imigrantes. Esse é mais humano, digamos assim. Então, foi exatamente, tá, a lei de imigração, a nova lei de imigração que motivou toda essa discussão, né, o nosso artigo de opinião. 3. Na esfera jornalística, são frequentes os textos sem assinatura, principalmente em relação às notícias. Os artigos, pelo contrário, são sempre assinados. Pessoal, por que a identificação do autor é importante? Tá, vocês viram que o Leonardo Monastério ele tem toda a autoridade para escrever o artigo, inclusive ele é descendente de imigrante. Okay? Então isso dá um certo fortalecimento à tese, ao texto como um todo. Então a identificação é muito importante, sim. Veja como, após a assinatura, o autor Leonardo Monastério é apresentado. Na sua opinião, por que foi informada a origem do país do articulista? Por que o jornal resolveu, né, informar para a gente a origem do Leonardo Monastério, que bate exatamente com o que está sendo discutido? Porque ele tem origem boliviana. E o texto trata exatamente sobre a aceitação dos migrantes aqui no nosso país. Uma boa estratégia, né, midiática. Quarta questão. O jornal Folha de São Paulo publicou esse artigo em uma sessão de debates, em que 2 articulistas são convidados para responder a uma pergunta. No caso, essa pergunta foi: a nova lei de imigração traz riscos ao Brasil? Olha só, gente, a Folha de São Paulo, né, um veículo de informação muito conhecido e de massa aqui no nosso país, tem uma seção que gera debates. A gente sabe muito bem que jornais e revistas, né, tem as seções, tem seção, tem notícia, tem reportagem, tá, tem carta do leitor e tem também esse momento de debate. Então foi exatamente nessa sessão que se criou uma pergunta, e a pergunta é: essa nova lei de imigração aí vai trazer risco para o Brasil? E aí, gente, a pergunta para 2 articulistas. Letra A, Leonardo Monastério respondeu sim ou não à pergunta. A gente não sabe explicitamente, não tem um texto dizendo sim ou não, mas pelo que você leu no artigo que ele escreveu, fica muito claro a sua resposta. E aí, para Leonardo Monastério, a nova lei de imigração traz isso ao Brasil? Não, não traz. Okay? Os artigos de opinião apresentam uma tese. Em que parte do texto ela foi declarada? Como eu falei para vocês, nesse artigo, a tese, que é a opinião do autor, vem logo no momento inicial. Se brincar, já está no título. O título já diz qual o posicionamento do articulista. Ele diz, né, que os imigrantes são bem-vindos. C. O artigo consegue mostrar que essa tese é válida? E aí, gente, será que o Leonardo Monastério conseguiu convencer o leitor? Ele desenvolveu toda uma linha de argumentação. Será que ele foi feliz? Ou nós podemos refutar? Nós podemos combater tudo que ele diz? Anular? E aí, o que vocês acham? Será que ele conseguiu realmente convencer? Será que a tese dele é válida? D. Observe a seguir um detalhe da página de jornal em que o artigo foi publicado. Eu estou trazendo isso aí só para reforçar que jornais e revistas, alguns trazem sim essa seção que abre, tá, a oportunidade para os leitores discutirem, debaterem sobre determinados assuntos. Lembrando que debater assunto é uma coisa cotidiana. Nós estamos sempre debatendo, discutindo, sejam por coisas banais ou sejam por coisas muito importantes. O importante é que, se você se posicionar, seja algo banal ou coisa importantíssima, você tem que argumentar. Não me venham com opiniões sem argumentos. Opinião sem argumento não vale nada. E nós só conseguimos argumentar, tá, se tivermos conhecimento de mundo. Por isso, comecem a absorver muito conhecimento, comecem a ler, comecem a assistir televisão, assistir filmes, ler livros de todo tipo. Quanto mais conhecimento você tiver, maior habilidade para argumentar você terá. Então, gente, esse é nosso pontapé inicial para falarmos sobre argumentação. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, esse foi nosso momento inicial, né, a respeito de argumentação.
um tema, um assunto importantíssimo, repito, para quem está terminando o ensino fundamental e também para quem está terminando o ensino médio. Lembrando, é só o início, ainda vamos desenvolver mais estudos a respeito deste assunto. Espero que vocês tenham amado esta aula. Um abraço.